vamos falar do tarô e da sincronicidade, quando o acaso fala a língua da alma. Sabe aquela sensação de que estamos esperando algo, alguma mensagem, alguma notícia, mas a gente não sabe muito bem da onde virá? E que a gente dorme, tem até sonhos interessantes e alguns dias depois ocorre exatamente a mesma coisa que nós sonhamos. Alguns chamam isso de coincidência, mas Jung não concordaria com isso. Para Jung, o acaso era um disfarce do inconsciente. Estamos num dos territórios mais misteriosos e fascinantes da psicologia moderna, que é o tarô e a sincronicidade. Aquele em que um invisível parece se manifestar no visível, só para nos lembrar que não é apenas acaso. Se você gosta desse assunto, siga-nos, deixa seu like, deixa comentário, coloque nos comentários qual é o assunto sobre o tarô, sobre Jung que você quer ver aqui, para a gente poder gravar e movimentar este canal maravilhoso. Não esqueça de seguir-nos e ativar o sininho para mais conteúdo. E assim que eles forem publicados, você recebeu o aviso de primeira mão. Vou contar aqui uma história real do Jung, para ficar claro essa parte da sincronicidade. Ele atendia uma paciente cética, fechada, uma mulher extremamente racional. Não coadunava com ideia nenhuma simbólica. Porém, ela contava para ele que ganhava um presente, um escaravelho dourado. Enquanto ela falava, Jung ouviu um barulho na janela. E quando ele foi lá para ver o que era, era um besouro verde dourado batendo contra o vidro, exatamente o símbolo do sonho desta pessoa. Ele pegou o besouro, levou até ela e falou para ela: aqui está o símbolo do seu sonho, o escaravelho que você estava narrando. Naquele instante, algo dentro dela se abriu. O inconsciente atravessou a janela para mostrar para ela: eu estou aqui. Essa experiência marcou tanto Jung que foi a partir dela que ele desenvolveu o conceito da sincronicidade, das coincidências que não têm explicação casual, mas que possuem profundo sentido simbólico. A sincronicidade é quando o mundo interno, a nossa alma e o mundo externo, eles se tocam. Quando a alma e o universo parecem combinar neste movimento, e se a gente não prestar atenção, nada do que a gente imagina vai acontecer. É um livro que aparece na hora exata. A frase de alguém conversando que serve exatamente para você, é aquilo que você precisa ouvir, ou uma carta do tarô que revela um símbolo que já estava te habitando, mas que você ainda não conseguia nomear. Agora, sabe o que é mais incrível disso tudo? É que nessa aventura, Jung não estava sozinho. Ele discutia as ideias com Wolfgang Pauli, um físico ganhador do Prêmio Nobel, um homem obcecado por padrões, números e coincidências.
Pauli sonhava com mitos, Pauli sonhava com átomos e fórmulas, e Jung sonhava com mitos e arquétipos. E os dois perceberam que talvez a psique não fosse tão separada assim. Agora imagina só, um físico e um psicanalista tentando entender por que o universo responde à consciência humana, quase como que num roteiro de ficção científica, mas era ciência e alma conversando entre si. Agora, nesta etapa, entra o tarô, porque quando alguém embaralha as cartas do tarô, entra como protagonista alguém que está pedindo auxílio, que está abrindo seu campo simbólico, um espaço onde o acaso se transforma em sentido. Cada tiragem é uma dança entre o consciente e o inconsciente, entre o eu e o todo. A carta que surge não é coincidência, é nem capricho do destino, é uma resposta simbólica à vibração interior de quem está perguntando. É o instante perfeito onde a psique mostra aquilo que precisamos ver. E é por essa razão que os junguianos conseguem enxergar o tarô como uma linguagem da alma. Cada lâmina é um espelho do inconsciente coletivo. Os arquétipos ali, o louco, a imperatriz, a morte, o mundo, são máscaras da psique que faz e aparecem para que nós possamos a reconhecer. Agora, uma curiosidade. O Jung gostava de oráculos porque ele estudou em profundidade o I Ching, I Ching, um antigo livro chinês de sabedoria que dizia como funcionava esse princípio da sincronicidade. Chegou a escrever que o oráculo não revela o futuro, mas mostra o momento exato que a alma está passando por aquela aflição, por aquele arquétipo, onde se faz necessário ver com olhos de modificar. Jung nunca escreveu diretamente sobre o tarô em seus livros, mas em cartas pessoais ele reconhecia o poder dos símbolos que atravessam o inconsciente coletivo, e há registros que ele conhecia o tarô, apesar de o considerar um sistema simbólico ocidental para a transformação. Então, o tarô e a sincronicidade são duas faces do mesmo mistério, porque no fundo ambos lembram que o universo é mais íntimo do que parece. No tarô, quando você tira uma carta, quem escolhe? Por que aquele símbolo te chama? Cada coincidência, cada encontro, cada sinal que cruza o nosso caminho, o teu caminho, é um modo que a alma tem de lembrar-nos que ela existe e que é importante ouvi-la. Talvez o tarô não seja um jogo de adivinhação, mas uma conversa secreta entre o nosso eu e o universo. E talvez a sincronicidade seja essa elegância que o universo encontrou de se comunicar conosco. Você está gostando? Não esqueça de deixar o seu like, de fazer seus comentários, de sugerir temas para a gente poder trabalhar aqui.
E fica atento, ativa o sininho para quando o próximo vídeo chegar, você ser avisado. Então, a próxima vez que um título aparecer, que uma frase chegar até você, que um livro for te dado nas mãos, tenha em conta que pode ser o universo falando com a sua alma, mandando um recado para que você possa estar atento a toda essa maravilha misteriosa que nos rege. Aqui é Jornada do Tarô com Jung e eu aguardo você no próximo vídeo. Vamos juntos?